Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Caríssimos irmãos, prezados fiéis que nos acompanham pelos meios de comunicação social, eu gostaria de, nesse vídeo, apresentar aos senhores um pouco da nossa epopeia, na nossa viagem. Com a graça de Deus, então, chegamos à Bahia e pensamos que, então, conseguiríamos somente assistir Serra Dourada, mas surgiu uma oportunidade, com os rogos de alguns fiéis, de estendermos então o nosso apostolado a Salvador. E assim nós fundamos a missão São Francisco Xavier. A priori, nós pensamos que teríamos poucas pessoas, né? Uma missão iniciada, provavelmente não teríamos muitos fiéis. Mas ao contrário do que nós pensamos, nós tivemos um bom afluxo de almas que nos procuraram, 2 batismos, um de criança, outro de adulto. E também, ao partir a Serra Dourada, vimos que os mesmos fiéis continuaram conosco e as mesmas visitas puderam ter sido feitas. Alguns fiéis, os fiéis que nos acompanharam no início da missão, continuaram firmes na capela e, junto a eles, outros fiéis, outras almas, começaram a nos procurar. Então, tanto em Serra Dourada quanto em Salvador, vimos as necessidades das almas, o sofrimento das almas em busca de sacramentos, sacramentos verdadeiros, sacramentos de acordo com a igreja de sempre. E então realizamos a nossa função de sacerdotes, que é a administração dos sacramentos. E para alguns, infelizmente, posteriormente criou-se uma dúvida, ou melhor, uma semente nociva foi espalhada entre alguns fiéis sobre a validade dos nossos sacramentos, especialmente do batismo. É bom dizer que no batismo, seguindo a fórmula, ao menos a igreja prescreve isso, em momentos críticos ou perigo de morte, qualquer cristão pode batizar, seguindo a fórmula correta, dizendo o nome do batizando, e eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Porém, podemos pensar e nos colocarmos nessa situação. A crise da igreja, a crise atual na qual vivemos, nos dá ou não possibilidades de dar os sacramentos a estas almas sem jurisdição? E a resposta é, claro, sim. Nós sabemos que os sacramentos novos ordem, por exemplo, carecem, pelo menos os outros demais sacramentos, não o batismo, mas os outros demais sacramentos, exceto também o do matrimônio, nós percebemos que carecem de uma matéria e forma legítima para a administração dos sacramentos, conforme o que a Igreja nos ensinou até o Conciliábulo Vaticano II. No batismo, nós entendemos que os batizandos querem buscar a verdadeira fé, a fé de sempre, não esta falsa religião que foi implantada, infelizmente, após o Conciliábulo Vaticano II, nas instâncias eclesiásticas. Então, é normal que essas almas peçam o batismo de sempre. E esse batismo, longe de ser inválido, é válido de fato. Por quê? Porque desejamos fazer o que a Igreja fez e faz. Nossos ritos são ritos que foram sempre administrados na Igreja com as permissões dos devidos sumos pontífices. E somos legitimamente ordenados por um bispo de sucessão apostólica válida. Então, com isso, não resta dúvida para quem quer que seja que o nosso batismo não só é válido, como lícito também,
porque desejamos fazer o que a igreja sempre fez. Utilizamos os ritos que foram aprovados pela igreja de sempre, pela igreja de 2000 anos. E temos também, por outro lado, o desejo das almas que querem continuar se nutrindo dos sacramentos porque não confiam nesta falsa religião que se instalou após o Conciliábulo Vaticano II. E o mais interessante é que estas almas, estas pessoas que colocam em dúvida, por exemplo, a validade dos sacramentos tradicionais pelos padres tradicionais, ordenados, padres da igreja de sempre, que infelizmente, por conta desta infiltração de clérigos que, longe de serem clérigos de fato isentos, são clérigos que demonstram estar de acordo com doutrinas que já foram condenadas pela igreja. Mas estes clérigos, estas pessoas, elas afirmam algo que nem o seu próprio catecismo diz, nem o seu próprio direito canônico diz. O direito canônico, segundo eles editado, o chamado também direito canônico novo, ou Codex Novus, ou então o catecismo criado por eles após o Conciliábulo Vaticano II, diz que o batismo dos protestantes, o batismo dos ortodoxos, em geral, das seitas, se são feitos usando a fórmula correta, são válidos. Então, como? Por que dessa afirmação? Mas, respondendo aos fiéis, os fiéis devem pacificar-se, porque eles recebem os sacramentos de acordo com o que a igreja sempre ensinou, pelos padres ordenados segundo o rito aprovado pela igreja em 2000 anos até o Conciliábulo Vaticano II. Então não precisam se preocupar. É direito deles exigir, é direito dessas almas exigir um sacramento válido, um sacramento que não deixa espaço para dúvidas, um sacramento de acordo com o que a igreja sempre ensinou. Peço aos caros irmãos que nos assistem, caros fiéis que nos assistem pelos meios de comunicação social, que continue a rezar pelas nossas missões e nos apoiar principalmente com as vossas orações. É um trabalho árduo e um trabalho que exige de nós uma responsabilidade que vai até mais além do que nós podemos dar, e somente com as vossas orações isso será possível. Peço que rezem por nós, que rezem pelo nosso apostolado, que rezem pela São Patrício, que rezem pela São Francisco Xavier, que rezem por Nossa Senhora do Carmo, nossas capelas, nossas missões, nossa paróquia. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.